rua ou na praça, ou em qualquer lugar. Lá no sertão, na roça, na rua ou na praça, até quando Jesus voltar. Vamos evangelizar. Vamos evangelizar. Claro! Vamos evangelizar, sim! É isso mesmo! Muito obrigado, muito obrigado. É com você, Simone Ramalho. Cumprimentar todos os amados ouvintes, né, com uma boa tarde de salvação, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vamos agora estar trazendo a reflexão da parte de Deus para a tua vida nesta hora. São 15 horas e 25 minutos na cidade de Baixia, então eu quero te convidar que você venha ser impactado com esta palavra, né? Saiba que você não está só, tem um Deus que cuida de mim e de você. E nesta tarde eu quero já convidar a missionária Carol, ela que vai estar trazendo esta reflexão nesta hora, e nós vamos orar pela vida de Carol, né? Nessa tarde eu quero cumprimentar mais uma vez a missionária Carol com a graça e a paz. Amém, Carol? Glória a Deus, graça e paz, missionária Simone. Quero mais uma vez cumprimentar você que está nos ouvindo, seja pelo rádio, seja pela internet, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Bendito é Deus. Aleluia. Nesta hora eu quero apresentar a vida da tua filha. Quero te apresentar a vida da tua serva, Deus. Que ela seja um canal agora em tuas mãos. Que o Senhor venha usá-la de uma forma poderosa, de uma forma generosa. Que ela venha falar, meu Deus. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Aquilo que a nossa alma anseia. Que o Senhor venha nos saciar nessa tarde, Pai, da tua presença. Queremos sair daqui cheio, Jesus, da tua paz, da tua graça, do teu favor, da tua benignidade. E assim, Pai, já queremos te agradecer. Eu te apresento a vida dela, que tu possa estar usando ela, Pai, com poder e autoridade nessa tarde, para fazer aquilo que o Senhor já determinou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que maravilha, que maravilha. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo. Aleluia, em nome do Senhor. Live, né? Seja bem-vindo. A irmã Elisandra Duarte, seja bem-vinda. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui ao vivo, aqui diretamente dos Estados Unidos da América. Meus amados, que vocês possam, em nome de Jesus, receber a palavra do Senhor nos seus corações nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler aqui nos Salmos de número 46, né? Que Deus possa falar ao teu coração, que Aleluia. Deus possa mostrar na tua vida, e que nós viemos sair de posse de vitórias nessa tarde de sábado. São 3 horas e 27 minutos na cidade de Baixio. Hoje é dia 20 de junho. E Baixio, Ceará. Dia para estar Glória a Deus. na terra. Em Que nome de maravilha. Aqui no livro dos Salmos, de número 46, nós sabemos que Salmos não tem capítulos, não é verdade? Salmos tem números. E aqui, a partir do versículo 1 dos Salmos 46, cuja epígrafe diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aqui é o mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano cântico. Então este não é um salmo davídico, não é, mas é um salmo dos filhos de Corá. E aqui no versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria nos montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos e abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aqui no versículo 11, missionário Simão diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Então este Salmo 46 foi escrito no contexto de guerra. Nós vimos aqui que no versículo 1 ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então há estudiosos que digam que este versículo, estes salmos, estavam no contexto de guerra, né? Foi escrito pelos filhos de Corá. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Prossiga, missionária Carol, em nome do Senhor. Em nome do Senhor Deus. Muitas vezes estamos passando por momentos de guerra. Guerras físicas, guerras espirituais, guerras na família, guerras na saúde, guerras dentro de nós. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Mas nessa tarde eu te digo, corra para os braços de Deus, porque Ele é a nossa torre forte. No livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 10 também diz: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então o nome do Senhor é torre forte. Que alegria, que imenso prazer nós podermos clamar o nome do Senhor e nos escondermos nessa torre. Nessa torre nós temos a segurança. Então que nós viemos correr para a torre forte. A torre é o próprio Deus. E Ele está te chamando nessa tarde. O que você está esperando, meu filho? Corra para Jesus, porque Ele é o nosso ajudador fiel. O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador fiel, é o nosso consolador, é o nosso amigo amado, é o nosso amigo fiel e perfeito. E aqui no versículo 2 diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então nós temos que ter a fé perfeita em Deus. E se nós não obtivermos fé, como é que nós passaremos pelas guerras? Nós temos que sair com fé e temos que tirar lições, né? A vida não é só de bonanças, como também não é só de guerras. Nós não devemos morar no deserto. O deserto não foi feito para se morar, mas foi para passar. E até para isso nós temos que aprender. E como é que nós devemos passar? É com fé. E é se escondendo, nos escondendo na torre forte, que é o Senhor Jesus Cristo. Então que Deus possa estar te abençoando, te acalentando em seus braços, porque muitas vezes nós estamos nos sentindo sozinhos, né? No meio do barco, sozinho, mas não se sinta assim, porque Deus, Ele diz, porque Ele é a torre forte. E nós devemos ter a nossa fé inabalável, porque a palavra também diz, missionário, que nós devemos ter fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existe. Mas Deus quer ver a nossa fé, Ele prova a nossa fé. Muitas vezes Ele quer saber até onde nós cremos, nós acreditamos na palavra dEle. Aleluias. E aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então assim nós venceremos a batalha. É com fé. E a fé onde? Em nós mesmos? Não, com certeza não. A fé no nosso Deus, que é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E eu creio que Ele está aí pertinho de você, ministrando ao teu coração. Não sou eu que estou falando isso, eu creio que é o Espírito Santo que está colocando palavras na minha boca. E aqui também nos ensina a proteção de Deus nos tempos de angústias. Aqui no versículo 5 diz assim:
Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluias. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Então nós aprendemos que temos a proteção de Deus nos tempos de angústia. Que você não saia desta programação dessa tarde sem aprender isso, sem colocar isso no seu coração. Este princípio, que a proteção de Deus nos acompanha em tempos de angústia. Por mais que você esteja passando por lutas, por problemas, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei qual é o teu nome, eu não sei onde você está, mas Deus sabe, Ele sabe que está falando com você e você sabe que Ele está falando contigo, amém? Aleluias! E aqui a palavra de Deus é clara. Ele nos dá da sua proteção em tempos de angústia. Então essa é a chave de Deus nessa tarde para a tua vida. A primeira chave. Creia que Deus é a tua proteção nos tempos de guerra, nos tempos de aflições, nos tempos de angústias, como também em tempos de bonança. Por que não termos a proteção de Deus em todos os momentos da nossa vida? Aleluias! E nós nos remetemos também, amados irmãos, aqui para o livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, como eu falei, esse salmo foi escrito em tempos de guerra, pelos filhos de Corá. E no capítulo 32 de 2 Crônicas, cuja epígrafe diz: Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Não sei se você conhece essa palavra, mas Senaqueribe estava no momento de guerra. Ezequias estava no momento de guerra contra Senaqueribe. E aqui diz assim, no versículo 20 do capítulo 31 de 2 Crônicas: Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Então nós sabemos, aleluias, que o rei Ezequias era um homem que fazia o que era bom e agradável. Era um homem verdadeiro, aleluia. Ou seja, ele era um homem de Deus. Ele foi um rei de Deus, ele era o rei de Judá, o rei Ezequias, e ele ajudava o povo de Deus. Ele era um braço forte na construção daqueles templos, do templo de Deus, e ele fazia o que era reto ao coração de Deus. Então Deus se agradava dele. E aqui no capítulo 32, fala que o rei Ezequias estava se preparando para resistir a Senaqueribe. Como nós sabemos, Senaqueribe, por onde ele passava, naquelas tribos, as pessoas temiam a ele. Ele era um homem temido porque ele fazia o que era mal, ele não temia ao Senhor. Então ele era temido por aqueles que não serviam ao Deus Altíssimo. E aqui no versículo 7, nos fala que Ezequias, como rei... Aleluia, glória a Deus, né? Que bênção. Ele estava para passar aquele lugar. E ele achava que as pessoas também que temiam ao Deus Altíssimo iriam ter medo dele. Mas ele se enganou. Porque o rei Ezequias temia ao Deus do exército. Ao Deus, o rei dos reis. Ezequias não era um rei que andava sozinho, não. Ele temia ao Senhor. E ele creu que a vitória seria dele. Porque quem crê na vitória, quem crê em Jesus Cristo, a vitória contempla. Eu creio nisso. E aqui no versículo 6 diz assim: Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo... E aqui a segunda chave que eu digo para a tua vida. No versículo 7 diz: Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Então o rei Senaqueribe, ele falou ao coração daquele povo. Ele falou para aquele povo ouvir: não temas. Então é isso que Deus te diz nessa tarde. Não temas, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso.
Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria. Porque nós sabemos que o rei Senaqueribe era rei da Síria. E aquele povo era inimigo do povo de Deus. E nós sabemos que Deus, ele é proteção para os seus. A Síria tinha um exército preparado, um exército muito forte. É verdade que eles eram astuciosos, não é verdade? Mas o rei Ezequias também usou as estratégias que Deus deu a ele. Ele não ficou parado de mãos atadas, não. Ele fez a sua parte. E o que foi que o rei Ezequias fez? Ele mandou tapar os buracos, ele construiu o que estava faltando, aqueles muros ali em Judá. E ele preparou homens de guerra, né? A torre forte, a torre de vigia. Ele sempre colocava alguém para ficar vigiando, para quem entrasse na cidade, para ficarem alertas para a guerra. Ele fez o que ele podia fazer, mas o que ele não podia fazer, ele entregou nas mãos de um que podia fazer, que era o rei dos exércitos, era o Deus de toda a terra. Aleluias. E aqui no versículo 8 também diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então o rei Ezequias, como líder daquele povo, como um homem reto, que fazia o que era bom, um homem verdadeiro, que fazia o que Deus mandava, ele ouviu a voz de Deus e não ficou só para ele. Ele conduziu também aquelas pessoas, ele encorajou todo aquele povo. Ele falou para aquelas pessoas não temer. Imagina alguém chegando para ti e dizendo: não temas, sede fortes e corajosos. Então é isso que Deus está te dizendo: ser forte e corajosa, mulher. Ser forte e corajoso, homem. Creia que Ele está no teu barco. Creia que é Ele quem está permitindo toda a situação na tua vida. Eu não sei qual é, mas Ele sabe. E Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor que peleja pelas nossas guerras, como nós ouvimos o louvor anterior. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Não é por mãos, não é por braços carnais, mas é entregando nas mãos do Senhor dos Exércitos. E Ele é quem nos dá a vitória. Então a primeira chave que eu te disse nessa tarde é que a proteção de Deus nos acompanha em tempos de angústia. A segunda chave é: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um há conosco maior do que o que está com ele. E a terceira chave está aqui no versículo 8 do capítulo 32 de 2 Crônicas, que diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. Então, com aquela afronta, Aleluia. eles não temeram ao rei Senaqueribe, a todos aqueles homens de guerra, a todas aquelas espadas, aqueles homens fortes, mas eles não temeram, porque eles criam no Deus do exército. E aqui no versículo 13... Aqui no versículo 14 diz: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Então o rei Senaqueribe, além dele afrontar o rei Ezequias, ele afrontou o próprio Deus. Aleluias. E Deus não se pode deixar escarnecer. Deus, eu creio que uma coisa que ele abomina, uma das coisas, é quando alguém afronta o seu filho, é quando alguém afronta o seu povo, né? Ele queria que o rei Ezequias temesse a ele, porque ele queria tomar aquela terra. Aleluia, glória a Deus. Querido, que bênção maravilhosa. Nossa querida irmã missionária, nossa prima lá do Baixio. 17 diz: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras
não livraram o seu povo das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Ele achava que ele estava lidando com qualquer um. Mas o inimigo, ele tem as suas armas. Mas Deus nos dá estratégias também de batalha. Ô, glória! Estratégias. Olha aí. Na situação que você está passando, peça para Deus lhe ajudar. Peça para Deus lhe dar sabedoria para saber como você deve reagir aos ataques do inimigo. Aleluia. Que Deus é um Deus de estratégias. Amém. Ele dá vitória aos seus filhos, mas nós temos que fazer a nossa parte. O rei Ezequias fez a sua parte. Ele colocou homens de guerra na torre de vigia. Aleluia. Ele tampou os buracos, ele cercou os rios para que aquele povo não pegasse também daquela água, não bebesse, morresse de sede. E Deus fez a parte dele. E aqui no versículo 18 diz: clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Aleluia, que bênção. Como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Olha aí que lindo, que belo, que maravilha. Que maravilha, é assim mesmo. Muito obrigado, Carol. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, aí na cidade do Baixio. De hoje, o rei Ezequias, o que foi que ele, juntamente com o profeta Isaías, eles oraram por esta causa, eles clamaram ao Senhor. Então, que nós viemos orar, viemos jejuar, que nós possamos entrar na batalha espiritual para vencermos, porque nós temos que fazer a nossa parte. E Deus faz a dele. Aquele que é para Deus fazer, nós não podemos fazer, nós sabemos disso. Mas aquilo que é para nós fazer, Deus também não vai fazer. Então, que nós possamos estar orando, jejuando. Eu creio que você tem uma causa impossível, mas é para você, porque ela é totalmente possível para Deus. O que era impossível o rei Ezequias vencer, o rei Senaqueribe, humanamente falando, porque já tem um histórico de muitas guerras vencidas, todos temiam a ele, quase todos. É a segunda maior potência da época, né? Imagine hoje qual é os países que são as maiores potências. Vamos supor Estados Unidos, China, Coreia. Imagina vindo atacar o Brasil. Para eles era, humanamente falando, impossível vencer aquela guerra. Mas Deus estava todo o tempo com eles, porque Deus viu a fidelidade do rei Ezequias. Então Deus quer ver a tua fidelidade nessa tarde. Seja fiel ao Senhor. Eu creio que Ele está falando comigo e contigo nessa tarde. Cede posse de... Aleluias, né? Que bênção, verdadeiramente. Deus está falando realmente através da nossa prima Carol. Carol lá do Baixio, Ceará. Que eles estivessem em paz, estivessem calma. Quando eles chegaram, já estavam todos mortos. O anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, Deus mandou o seu anjo e venceu aquela guerra sem nem mesmo precisarem lutar. Então, que você possa estar orando, jejuando, sempre na presença do Senhor e entregando a Ele os seus problemas, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. E creia que nós sairemos de posse de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, uma vitória expressiva fazia com que o nome do general vencedor fosse reconhecido, respeitado e exaltado entre todas as nações. E neste caso, a honra e a glória são creditadas ao Senhor dos Exércitos. Enquanto um reino ganhava, era dado honras, glórias àquele rei que ganhou. E neste caso, toda honra e toda glória foi dada ao Senhor dos Exércitos. Como diz em Apocalipse 4:11. Então, creio que Deus vai dar a vitória ao seu povo. E que nós estejamos prontos para receber a vitória do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, eu creio.